Você é apenas uma criança, simples e inocente, brincando na rua, até que você vê um vulto e algo surge da escuridão. É um palhaço, engraçado e simpático, mas aos poucos você percebe que os olhos não piscam e que um sorriso macabro não para de crescer. Ele não é simplesmente um palhaço, é o medo, vivo e faminto, pronto para devorar a sua alma. Eu sou Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos, então pega uma pipoca, fica confortável que hoje nós vamos encarar os olhos vesgos do medo em It, a Coisa. It é uma obra polêmica que trata de assuntos como então, se você é uma pessoa sensível, pensa bem antes de assistir esse vídeo. Escrito pelo mestre do horror Stephen King e lançado em 1986, It conta a história de um grupo de adolescentes auto-intitulados Clube dos Otários. Quando as férias de verão começam e desaparecimentos assolam a cidade, eles começam a investigar para saber o que está acontecendo e se deparam com uma entidade cósmica do medo. A história do livro é dividida em duas partes que vão se alternando, uma hora no passado e outra no futuro, com os personagens já adultos. Apesar de ter mais de 1.100 páginas, It é um livro bastante elogiado justamente porque ele tem um ótimo desenvolvimento de personagens e um clima de terror psicológico intenso. Já em 1990, It recebe a sua primeira adaptação para o cinema, 4 anos depois de lançar a obra. Nessa época, o Stephen King já era um autor bem aclamado. A adaptação é uma minissérie de TV com 2 episódios, se você juntar os dois, dá ali mais ou menos 3 horas de duração, e essa minissérie foi responsável por tornar o Pennywise, o palhaço dançarino, uma figura bastante icônica e também por criar um conjunto de cenas icônicas para o cinema. Mas hoje a gente não vai falar sobre essa adaptação de 1990, a gente vai falar sobre It de 2017 e 2019. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com um amigo e senta aquela mordida cósmica no like. Nesse vídeo eu vou falar dos 2 filmes e vou citar um pouquinho também o livro. Então se você entrou aqui, saiba, é spoiler puro. It, a Coisa, lançado no dia 7 de setembro de 2017, dirigido e roteirizado por Andy Muschietti, começa com uma cena de abertura muito icônica, que você já deve ter visto em algum lugar. A gente acompanha os irmãos Bill e George num dia chuvoso, onde George sai para brincar com um barquinho de papel pela rua. Ele coloca o barquinho na água e a chuva vai o levando até um bueiro. Então ele se abaixa para pegar o barquinho, e do escuro do bueiro surge a figura de um palhaço. Obviamente aquela figura vai causar um estranhamento no George, mas ela parece um pouco simpática e até mesmo divertida, ganhando a confiança do garoto. Dessa forma, o George resolve colocar a mão dentro do bueiro para pegar o seu barquinho que tá com o palhaço, mas o palhaço abre a boca e seu sorriso bizarro vira uma boca gigantesca com diversos dentes, arrancando o braço do George. George, sangrando, grita e tenta fugir, mas ele é capturado pelo palhaço, sendo puxado para dentro do bueiro. Essa cena inicial, além de ser bem icônica, também vai mostrar pra gente como o ator Bill Skarsgård ficou ótimo no papel de Pennywise. O Bill é naturalmente estrábico, mais conhecido como Vesgo, então os seus olhos ajudam o personagem a causar estranheza e divertimento ao mesmo tempo. Além disso, ele faz uma carinha com um sorriso bizarro, o que acabou ficando bem legal. Depois disso, pulamos um pouquinho no tempo e a gente vai ser apresentado para os protagonistas agora. Eles estão na escola, é o último dia de aula e as férias de verão vão começar. E dá pra perceber logo no começo que eles são um grupo de crianças excluídas. O Bill é gago, o Ed é asmático e bem paranoico com limpeza, o Rich usa um óculos de fundo de garrafa e tenta ser engraçado a todo momento, e o Stanley é judeu. Então, de alguma forma, todos eles vão destoar do que é o comum para a sociedade americana da época. Com o início das férias de verão, obviamente eles vão tentar se divertir, só que o desaparecimento do George é algo que ainda incomoda bastante o Bill. A gente vê no começo do filme que ele não conseguiu superar o desaparecimento do irmão, apesar do pai dele achar que o George já tá morto. Temos também o Ben, o Mike e a Beverly, que eles vão ser apresentados no decorrer da trama até mais ou menos metade do filme. Então nessa primeira parte a gente vai ter a apresentação dos personagens justamente com o Pennywise atacando um de cada vez e depois eles juntos.
Ele vai atormentar cada um dos protagonistas quando eles estiverem num momento de medo. Então, esse medo se transforma em uma ilusão, uma espécie de pesadelo lúcido vivido pelo personagem. E como vocês já perceberam, o filme tem mais ou menos 7 protagonistas. Então é óbvio que num filme de 2 horas não vai dar para desenvolver todos de uma maneira igual. Temos principalmente o desenvolvimento do Bill, que é mais forte no filme, e da Beverly, que é a única garota do grupo. O Bill tá numa jornada de tentar superar o desaparecimento do irmão. Então quando o Pennywise vai mexer com ele, vai pegar os medos dele, o George volta a aparecer algumas vezes e a gente vê que o Bill se culpa por isso, porque anteriormente, na cena inicial, ele não vai brincar com o George porque ele finge estar doente, então a culpa nesse personagem é algo muito grande. Já no caso da Beverly, a gente tem um trauma bastante intenso e pesado. Podemos considerar ela como uma sobrevivente, antes mesmo do filme começar, porque em uma das cenas da personagem a gente vai entender que o pai e ela têm uma relação bem estranha, porque ela chega em casa, o pai dela pergunta onde ela estava, falando que ouviu alguns boatos sobre a filha e pergunta: você ainda é a garotinha do papai? O que gera um clima bem estranho e insinua que uma aconteceu ali. A gente vê até mesmo nojo sendo expressado pela personagem, porque o pai toca no cabelo dela e logo depois ela vai cortar o cabelo. Cada personagem vai ter um trauma ou um medo específico que vai ser usado pelo Pennywise. A gente tem, por exemplo, o Ed, que tem mania de limpeza, sendo atacado por um leproso. Tem o Stanley, que tá bastante nervoso porque o bar mitzvah dele é próximo e ele começa a ficar ansioso e ter medo de um quadro que tem na sinagoga. Então ele começa a delirar, ter um pesadelo lúcido com a criatura desse quadro, que eu achei até mesmo visualmente interessante, mas não vai refletir muito bem a jornada de amadurecimento que o personagem tem que passar. Temos o Mike, que vai ter um pesadelo muito mais interessante, porque sabemos logo no início da história que ele é um garoto órfão que mora com o avô, e ele vai ser atormentado pela visão dos seus pais sendo queimados vivos e pedindo socorro pra ele, que é algo muito pessoal do personagem, é um trauma que vai compor a personalidade dele, e obviamente ele vai ser bem mais apelativo no filme. Durante a apresentação desses personagens, tem uma cena que vai se destacar bastante, que é quando a Beverly vai pro banheiro da casa dela porque ela encontrou na mochila um poema depois de ter saído com os garotos. Esse poema diz como os cabelos dela são bonitos e ela vai acabar criando uma afeição por quem escreveu o poema que ela nem mesmo sabe nesse momento. Só que essa cena é interrompida quando o sangue começa a jorrar do ralo da pia, inundando um banheiro de sangue, coisa que só ela consegue ver e o pai dela não consegue. Essa cena não tem um sentido muito forte dentro do enredo, mas o sentido figurado, o sentido metafórico dela é muito importante, porque a Beverly, numa cena passada, ela compra absorvente. Então, o banheiro se inundar de sangue representa que ela tá amadurecendo. E ela vai pedir ajuda pro Clube dos Otários para ajudar ela a limpar o banheiro. Então isso é muito representativo, porque mostra o grupo se unindo para superar um trauma. Então, apesar da gente não ver o que acontece com os personagens o verão inteiro, a gente vê só algumas cenas separadas, alguns dias separados, essa cena em específico representa uma jornada que eles estão passando junto. Uma jornada de amadurecimento e também de superação de traumas. E o mais interessante é que depois dessa cena, a Beverly vai se mostrar uma personagem muito corajosa. Então ela marca um ponto de virada no personagem. Paralelo ao grupo dos otários, a gente tem os bullies, que são crianças mais velhas que vão ficar perseguindo eles pelo filme inteiro, causando até medo, coisa que vai atrair o Pennywise. Esses bullies, eles são liderados pelo Henry, que é um personagem traumatizado. Então a gente vê aqui no filme que o mesmo tema é tratado de duas maneiras diferentes. Primeiro, com os otários, que acabam reprimindo seus medos e se tornando pessoas meio frágeis e excluídas, e os bullies, que vão colocar o seu medo pra fora de uma maneira mais agressiva, mais violenta e descontrolada, inclusive atacando o Ben e o Mike e forçando a formação do grupo dos otários ali com 7 pessoas. Então, com o grupo formado dos 7 personagens e o desaparecimento de mais uma criança na cidade, faz eles ficarem pressionados para investigar o que está acontecendo. Então eles vão se reunir e compartilhar algumas informações. Aqui basicamente o Ben é a pessoa que mais pesquisa, então ele vai trazer mais coisa, e o que ele descobriu é que todos esses desaparecimentos, desde muito antigamente na cidade de Derry, estão relacionados com os esgotos, principalmente com o poço, que é onde os esgotos vão se conectar na cidade. Inclusive, esse poço tem relação com os desaparecimentos há muito tempo atrás. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas existem casos de desaparecimentos muito marcantes na cidade de Derry que vão acontecer a cada 27 anos. Crianças morrendo numa fábrica, pessoas queimadas em um clube de dança, até mesmo desaparecimentos de nativos. Tudo isso vai levar o grupo a ir até uma casa abandonada aonde se localiza esse
poço. Eles entram na casa com um pouco de medo e ali o Pennywise começa a atacar eles em conjunto, criando grandes ilusões que vão mexer com a cabeça de cada um. Tem até mesmo um confronto físico entre eles, em um momento em que o Pennywise está quase matando o Ed, que já quebrou seu braço, mas a Beverly interfere. Sabe aquelas lanças de portão antigo que deve ter na casa da sua avó? Então, ela pega uma dessas na casa abandonada e consegue enfiar na cabeça do palhaço, fazendo ele recuar. A gente consegue entender nessa cena que a Beverly é a mais madura do grupo e ela consegue ferir o Pennywise, então há uma maneira de brigar. Essa criatura não é indestrutível, ainda mais quando ele abre uma brecha para poder se alimentar. Isso pode ser explorado por eles, mas como o Ed se machuca, isso vai dividir o grupo, causando até uma briga entre o Rich e o Bill, fragmentando o Clube dos Otários. Eles vão se dividir, mas vão acabar se reunindo novamente quando a Beverly desaparecer. A Beverly vai desaparecer depois de uma cena muito pesada que tem a ver com o pai dela. É o momento onde ela quer sair de casa, mas o pai acaba atacando ela. Então, se você tinha alguma suspeita sobre ela ter sofrido ou não, essa cena vai deixar isso muito claro. Só que agora a Beverly, ela vai conseguir revidar. Então ela chuta o pai dela, ela se esconde, pega um pedaço de pia e acerta ele na cabeça, fazendo ele sangrar. Só que isso gera muito medo, isso vai gerar desespero, e o It vai acabar capturando ela. O Bill chega na casa da Beverly depois e não encontra ninguém, só encontra uma mensagem escrita com sangue. Então ele sabe que o palhaço que pegou ela. Então eles retornam para essa casa mais uma vez, só que agora eles entram no poço. O Henry também volta aqui, só que nesse momento o Henry já foi totalmente tomado pelo medo, perturbado, e ele ataca um dos otários, que é o Mike. Só que eles brigam e o Henry acaba caindo dentro do poço. Eles conseguem chegar até o covil do palhaço, mas são separados, principalmente o Stanley, que vai ser atacado e quase morto, com o Pennywise mordendo o seu rosto. Um trauma que vai ficar muito forte no personagem e inclusive vai interferir no seu futuro. Eles encontram a Beverly, que tá flutuando, depois de ter sido atacada pelo Pennywise, que coloca ela numa espécie de estado hipnótico. E para conseguir tirar ela disso, o Ben acaba beijando ela, o que é um paralelo ali com A Princesa e o Sapo, um livro que aparece como um easter egg no quarto da Beverly algumas cenas antes. Aqui no covil, o Bill vai ter um encontro com o George novamente, e esse é o encontro derradeiro. Ele passa o filme inteiro se culpando pelo desaparecimento do irmão. É bem difícil para ele aceitar que o irmão tá morto, mas aqui nesse momento, junto com seus amigos, ele mostra que algo mudou, que ele vai conseguir aceitar a morte do irmão agora. Inclusive, existe uma metáfora onde ele mata o irmão dele nessa cena. Então, a gente entende que na verdade o Bill matou o irmão dele dentro dele. Então, ele perdeu o irmão uma vez quando o irmão desapareceu. Só que agora, dentro da sua própria mente, ele tem que perder de novo. É uma perda simbólica que simboliza que o personagem cresceu, que ele aceitou o que estava acontecendo. Isso é um ponto de virada muito grande no filme, porque na cena que ele aceita isso, o Pennywise toma sua forma verdadeira. Obviamente, ele estava ali disfarçado de George, então ele é enfraquecido pela situação. Ele é enfraquecido pela coragem do Bill, por essa mudança interna que acontece dentro do personagem. Então os otários vão se preparar para dar um fim nele de uma vez, mas eles não conseguem, porque o palhaço é astuto e acaba fugindo. Conseguindo recuperar a Beverly, não tem mais motivo para eles ficarem ali, então eles fogem do porão e depois da casa abandonada. A gente tem a cena final do filme, onde os otários vão se reunir e vão firmar um pacto. Eles juram que se essa coisa voltar mais uma vez para a cidade, eles precisarão retornar também, para colocar um ponto final nessa história. Então eles pegam um pedaço de vidro e cortam a mão, fazendo um pacto de sangue. Na primeira parte de It, nós vamos acompanhar um grupo de jovens que deveriam viver um verão perfeito, mas por estarem numa cidade amaldiçoada, eles são tragados para uma trama de terror, mistério e traumas, tendo que amadurecer, tendo que forçadamente amadurecer. E a gente vai acompanhar esse processo junto com eles. Cada personagem aqui é diferente. Eu vou ser sincero, a química desse grupo não é tão boa. Eu acho que alguns atores não se destacam muito, mas alguns personagens têm jornadas interessantes, como o mesmo que eu falei, o Bill, a Beverly, o Mike. Pra mim eles são pilares aqui nesse filme. E também o Pennywise, porque o palhaço é muito icônico. Todas as criaturas que ele se transforma, a forma real dele, o jeito que ele age, sugando o medo, causando mais medo para capturar essas crianças, para se alimentar delas, é uma mitologia incrível que a gente teve apenas um vislumbre no primeiro filme, mas ela vai ser bem mais aprofundada no segundo. É interessante também que os desaparecimentos eles não param. Primeiro desaparece uma criança, depois outra, mas a todo momento, quando a gente vê os adultos sendo representados no filme, eles são representados de maneira meio apática.
Primeiro, porque eles não conseguem enxergar essas ilusões que o Pennywise faz, mas também de uma maneira um pouco mais materialista, porque tem uma cena em que o Ben é atacado pelos Bullers, aonde o Henry pega uma faca para escrever o H na barriga do Ben, e adultos passam de carro, olham aquela situação e eles tratam como algo normal. Então tem um subtexto aqui no filme também, que fica um pouco escondido, que é essa normalização da violência, essa normalização de você ter pessoas atacando outras e pessoas frágeis sofrendo e ninguém faz nada. Isso é um elemento muito presente na cultura americana. A gente pode ver isso em vários filmes diferentes e é verdade, isso representa coisas que realmente acontecem. Então aqui o autor tá fazendo uma crítica para algo que é bem consolidado, é bem conhecido, mas é pouco falado, pouco discutido e não é resolvido também. A gente vê isso em filmes nos anos 70, 80, 90, 2010 e até em filmes mais atuais, que eu considero uma crítica bastante assertiva. Essa é uma história que dá brecha para fazer esse tipo de comentário, o comentário é feito. Isso é muito legal. Esse filme também vai te deixar com um gostinho de quero mais, porque ele apresenta algumas situações, ele tenta aprofundar cada personagem, é óbvio, não tem tempo para isso porque o filme só tem 2 horas. Só que você vai sair dele com a sensação de que você perdeu coisas, de que coisas foram cortadas, e por ser uma adaptação, é normal sentir isso. Então, agora na metade do vídeo, se vocês querem que depois eu fale sobre o livro, comenta aí. Mas a história do Clube dos Otários não termina quando o verão acaba. Depois de 27 anos, a coisa retorna e eles devem voltar para a cidade também. It, capítulo 2, é lançado no dia 5 de setembro de 2019, também com direção e roteiro de Andy Muschietti. A história começa 27 anos depois, e o único personagem que ficou na cidade é o Mike. Ele fica e ele começa a fazer uma investigação sobre tudo o que aconteceu. Então, nesse filme, a gente tem a figura do Mike como investigador principal, diferente da figura do Ben do primeiro filme. Ele vai interceptar a transmissão de rádio da polícia, que avisa sobre um desmembramento que acabou de acontecer na cidade. Desse modo, Mike entende que a coisa retornou e que ele precisa ligar para os seus amigos e eles devem voltar para a cidade. Então, nesse começo, a gente vai ser reapresentado para os mesmos personagens que a gente conheceu no primeiro filme, só que agora a versão adulta deles. O que para mim mais se destaca é o Bill, porque o Bill, ele é uma analogia clara ao próprio Stephen King. Então ele cresceu, virou um escritor famoso que é muito criticado por não conseguir escrever finais. Ele recebe a ligação e ao lembrar daquele verão, ele começa a se sentir mal. Isso é uma coisa que vai acontecer com todos os personagens. A gente vai ter aqui uma apresentação deles adulto. Então, por exemplo, o Ed, a gente vê que ele é casado. O Rich, a gente vê que ele é um comediante famoso. O Stanley, ele é o mais normal de todos. Ele parece ser uma pessoa comum, com uma vida comum. A Beverly também já é casada. E o Ben, que virou um arquiteto bonitão, muito bem sucedido. Cada um deles vai receber a ligação do Mike e vai ter um tipo de reação adversa, um gatilho. O Rich, por exemplo, ele chega a vomitar. E isso tem uma simbologia muito legal também, porque esses personagens, eles estão adultos e eles não se lembram muito do que aconteceu nesse verão. Então, a receber a ligação, eles vão se recordar um pouco e eles vão meio que reviver aquele trauma, tendo até uma consequência física disso. O principal e o personagem que vai ser mais impactado por essa ligação é o Stanley. O Stanley, ele já se mostrava no filme anterior ser o personagem mais inocente do grupo. Então, aqui, quando ele recebe a ligação, o baque dele é muito mais forte. Tanto que ele foi atacado pelo Pennywise, vocês lembram que eu comentei sobre isso? Ele é mordido no rosto e por um tempo fica preso numa ilusão. Esse trauma foi tão forte pra ele que aqui no começo do filme é importante comentar também que os traumas de infância, se não tratados, eles vão refletir bastante na nossa vida adulta. Eu vou usar 2 exemplos, o Ed e a Beverly. O Ed é casado com uma mulher que é idêntica à sua mãe, então ela é super protetora, ela tá sempre ligando pra ele, sempre falando bastante na cabeça dele. E no livro, por exemplo, tem um viés de comparação muito grande que ele faz entre a mãe e a esposa. Isso é um reflexo do trauma do personagem. E em relação a Beverly, a gente vê que ela tá casado com um homem abusivo, que inclusive bate nela. De todos os personagens, a Beverly é a que tem a pior infância, justamente pelo esse caso de e isso vai ser muito forte na vida adulta dela. Ela, apesar de amadurecer rápido, não conseguiu superar. Mas é muito bacana ver que ela é ainda uma sobrevivente. Então, no começo desse filme, quando o Mike liga pra ela, ela pega suas roupas pra voltar pra Derry, pra voltar pra cidade deles. O marido tenta não deixar, tenta impedir ela, mas ela acaba brigando com ele e foge mesmo assim. Com os personagens voltando pra cidade e se reunindo, as lembranças deles vão retornando aos poucos. Então, esse filme ele vai ter uma dinâmica que eu particularmente achei muito
muito legal, que são os personagens voltando pra cidade, retornando pros lugares que foram importantes no verão e relembrando coisas. Então, além de ter esses personagens na sua versão adulta, a gente vai ter uns flashbacks dos primeiros personagens do primeiro filme, né? Daquele verão que eles passaram juntos. A pesquisa que o Mike fez durante todos esses anos também vai ser muito importante pra gente entender a mitologia do Pennywise. Ele vai até tribos indígenas e descobre que essa coisa caiu na Terra num tempo muito distante, num passado longínquo. O local de queda dessa criatura alienígena é onde a gente sabe que é o poço, e a cidade se desenvolve em volta dele. Então, além dele estar ali e retornar a cada 27 anos para matar pessoas, para se alimentar do medo, há também toda a construção da cidade em volta daquele local, em volta daquele alienígena. O Mike consegue descobrir um pouquinho sobre a origem da criatura. Além disso, ele rouba um artefato de couro, que parece uma caixa, que ajuda a entender um pouco a história da coisa e que vai ser usado durante um ritual para tentar prender o Pennywise. Para esse ritual dar certo, cada personagem precisa relembrar o seu passado e coletar uma relíquia, um item que foi muito importante para ele durante aquele verão. Então, além da gente ter essa dinâmica, onde o personagem vai revisitar um local importante, ele também tá indo atrás de um item importante. Uma das cenas mais interessantes é quando a Beverly volta para casa e vai visitar o pai dela, que não tá lá. Ele morreu faz alguns anos e ela ainda não sabe disso. Mas tem uma senhorinha morando na casa e essa senhora deixa a Beverly entrar. Ela recupera sua relíquia, que é uma caixa de cigarros e um poema que ela recebeu no filme passado. Só que dentro dessa casa, ela vê uma foto de um palhaço de um circo itinerante, e nós temos um vislumbre da origem do Pennywise, não como uma criatura cósmica, mas como um palhaço que passou pela cidade. O Ben retorna para a escola e o pesadelo que ele vai ter quando lembra do passado é algo relacionado a Beverly, porque ele tem uma espécie de amor não correspondido para ela. Foi ele que escreveu o poema, só que ela não sabe disso e ela não descobriu até hoje. Então ele é atormentado por isso e consegue descobrir a sua relíquia, que estava com ele o tempo todo. A relíquia do Ben é um manuário assinado pela Beverly com um coraçãozinho, que nos lembra da primeira cena quando eles se conheceram no primeiro filme. A relíquia do Bill, ela é o barquinho que o George estava brincando quando ele desapareceu. Ele acaba andando pela cidade, comprando a sua bike de volta, e ele chega até o bueiro onde o George sumiu. Naquele bueiro ele consegue pegar o barco de volta dentro de uma ilusão. Inclusive, ele acaba encontrando uma criança, que é um personagem que já apareceu anteriormente, mas aqui ele tem um diálogo com essa criança e ele fala pra ela fugir da cidade. O que a gente entende é que pro Bill, aquela criança é como se fosse o George, e ele vai tentar proteger a criança assim como ele tentou proteger o irmão. Então, apesar de no primeiro filme o Bill passar por uma jornada de aceitar a morte do irmão, aqui esse trauma volta novamente. Então, o jeito dele lidar com o trauma é uma coisa bastante cíclica, né? Você pode conseguir superar esse trauma, mas ele ainda vai estar com você ainda vai carregar ele, e lembrar do trauma é bastante difícil. O Rich vai voltar pro fliperama, onde ele passou boa parte do verão, e vai pegar o seu artefato, que é uma ficha. Só que aqui na cena do Rich, a gente tem uma coisinha a mais que não dá pra perceber no primeiro filme. Na sua lembrança, ele é acusado por um outro garoto de ser gay, e isso incomoda bastante ele. Então, quando ele vai pra praça, depois de lembrar disso, o Pennywise aparece por mais uma vez, e agora adulto, ele questiona que o Rich tem um segredo que ele escondeu esse tempo todo. Então tem essa questão sobre o personagem, que não ficou muito evidente no primeiro filme, mas vai ser tratado um pouquinho aqui agora, também de maneira um pouco superficial. O Ed vai pra farmácia mais uma vez para comprar uma bombinha de asma e também revive o seu pesadelo, que é ele tentando salvar a mãe dele do leproso. Quando ele era criança, ele ficou apavorado e fugiu, e a mãe dele foi pega pelo leproso. Mas agora, sendo um adulto, quando o leproso aparece, ele começa a enforcar o leproso, demonstrando bastante coragem, e o leproso diminui na frente dele. Então ele percebe que ele consegue combater o pesadelo também de maneira física e psicológica. Apesar de ser o investigador principal do filme, a gente não consegue ver direito como é o trauma do Mike, como ele se relaciona com esse trauma. Ele só vai aparecer segurando uma relíquia depois, que é uma pedra. Além de todos os personagens do Clube dos Otários estarem de volta, o Henry dos Bullies também retorna aqui. A gente vê que ele estava num sanatório, ele acaba voltando para atacar os personagens e acaba morrendo. Então ele volta para fazer uma participação bem curta. Sinceramente, eu acho que ele nem deveria voltar, porque é uma coisa curta, uma coisa que tem pouco impacto e que eu achei que não faz muito sentido pra trama, não reforça muito o que o texto quer trabalhar. Lembra daquele garoto que eu falei que o Bill incomodou ele, falou pra ele fugir da cidade?
Então, ele não foge, inclusive ele vai pro parque de diversões, onde tem uma casa dos espelhos. Esse garoto entra ali e o Pennywise vai tentar pegar ele. O Bill aparece nessa cena e tenta defender o garoto, tenta chegar nele, pedir pra ele ir embora, segurar ele, mas ele não consegue. O Bill corre pra dentro da casa dos espelhos pra tentar salvar esse garoto. Como eu disse, ele tem um paralelo com o George, mas ele não consegue, ele se esforça muito, tenta até quebrar um espelho pra conseguir alcançar o garoto, mas não consegue e o garoto é atacado e morto pelo Pennywise. Então a situação vai ficar muito crítica. Todos os personagens estão abalados, eles conseguem se lembrar da ameaça que é aquela criatura e eles vão partir para uma investida definitiva, retornando ao poço por uma última vez. Para chegar no poço, eles têm que passar por aquela casa abandonada, onde vai ter um reensaio das cenas do primeiro filme, e eles precisam superar o medo. Uma coisa interessante dessa cena é que o Stanley não tá aqui, né? Então o Pennywise vai usar a forma criança do Stanley para provocar todas as pessoas, e o Ed acaba caindo nessa provocação. Tem uma cena até que ele fica meio travado e quase não consegue salvar um amigo dele. Mas o importante é que todos conseguem entrar no poço para fazer o ritual. Então eles colocam o artefato, aquela caixa que eu comentei, num círculo bem aonde o Pennywise caiu há muito tempo atrás. Cada um coloca a sua relíquia ali dentro, queima ela e começam a proferir palavras para ativar aquele ritual. Ritual esse que atrai o Pennywise, mas que falha, porque o ritual não consegue destruir ele. Na verdade, no momento final que ele vai ser preso, o Pennywise consegue se safar e acaba criando uma situação desesperadora, porque ele vira uma aranha gigante e os personagens vão se fragmentar, vai dois para um lado, vai um para o outro e todos vão ser atacados de maneira muito brutal agora, físico e psicologicamente. Esse ritual representava mais uma esperança do que realmente ele seria efetivo. O Mike acredita que o ritual dá certo, mas no fundinho ele sabe que não vai dar, porque ele pesquisou, ele viu que não dava, os indígenas já tentaram fazer, não deu certo, mas ele tinha esperança de que se ele tentasse com vontade de verdade, aquilo ia funcionar e não funcionou. Esse encontro final entre o Clube dos Otários e o Pennywise é bastante decisivo, todos eles são atacados, o Ed, inclusive, acaba morrendo nesse confronto, o Ben e a Beverly entram numa ilusão, onde no final eles acabam descobrindo que quem escreveu aquele poema no primeiro filme para Beverly foi o Ben. Então, de certa forma, esse amor incompreendido do Ben ajuda eles a sair da ilusão e a se salvarem do Pennywise. Inclusive, nos momentos finais do Ed, depois dele ser atacado e tá quase morto, ele revela que ele se encontrou com o leproso mais uma vez e ele conseguiu esmagar o leproso, conseguiu fazer o leproso diminuir de tamanho atacando ele. E os otários percebem que eles podem usar uma estratégia não convencional para derrotar o Pennywise, que, sinceramente, é uma merda. Eles avançam pra cima do palhaço, uma criatura cósmica, assassina, que se alimenta de medo, e começa a fazer bullying com ele. Começa a xingar o palhaço, falando que ele não é assustador, que ele não é... Ah, você não é nada daquilo, ah, você é vacilão, você não sabe nada. Olha ele, tá todo molhado. E acabam ganhando, porque o palhaço acredita naquilo, diminui de tamanho, eles pegam o coração do palhaço que tá minúsculo e esmagam, ganhando. Cara, isso é uma coisa que pro filme não faz nenhum sentido, porque o subtexto dessa história, ou o texto mesmo, o que tá claro pra gente, é que traumas vão gerar dois tipos de pessoas. Pessoas inocentes, pessoas que vão se ferir com isso e vão precisar, no árduo caminho, superar esse trauma, e pessoas agressivas, que eram os bullers. Mas no final, quando os personagens têm que fazer bullying pra ganhar do vilão, pra que a gente assistiu essa história? Não faz sentido nenhum. É óbvio, isso é uma demonstração dos personagens de que eles não têm mais medo do Pennywise, mas a maneira como isso é feita, sinceramente, eu achei que estragou o filme, estragou o enredo. Então, lembra do Bill, que ele é um escritor que não consegue fazer finais? Esse é literalmente o Stephen King, vocês estão entendendo por quê? Na minha cabeça, se os personagens forem perdendo o medo ou agirem naquela situação com bastante confiança, com bastante coragem, o Pennywise iria simplesmente desaparecer ou mostrar ali a sua forma verdadeira, ficar frágil e eles iriam conseguir prendê-lo. Mas, sinceramente, praticar bullying aqui pra vencer é uma coisa que não faz sentido narrativo nenhum. Apesar disso, apesar desse final bem estranho, eu vou te falar que It Capítulo 2 é um filmaço. Na minha opinião, pensando nesses dois filmes como uma história só, essa
Essa é uma narrativa sobre como lidamos com nossos medos, como lidamos com nossos traumas e como isso vai refletir na nossa vida adulta. Então, apesar desse ser um final que não faz muito sentido, a história em si, a história como um completo, vai mostrar pra gente como a gente deve lidar com os nossos traumas. Podemos tentar confiar nas pessoas que estão próximas da gente, né, nossos amigos, ou podemos tentar só ser agressivos, lidar de maneira errática com isso e acabar ferindo outras pessoas. Então, It, a Coisa, pra mim, é uma história de superação, é uma história de amadurecimento, é uma história em que no processo de superação de trauma, pessoas vão ficar pra trás. Isso acontece, cada pessoa lida de uma maneira diferente, mas você vai precisar de apoio, você vai precisar estar com seus amigos pra lidar com essa situação. Tem até uma cena no final do filme onde todos eles recebem uma carta que o Stanley escreveu antes de... E nessa carta, o Stanley fala sobre esperança. E a gente entende que todos os personagens estão lendo a carta. A gente entende que tudo isso que eles passaram juntos, eles conseguiram superar porque eles estavam juntos. Então acaba que pra mim, essa é a mensagem final que fica. E mesmo a conclusão do filme, desvalorizando essa mensagem, ela ainda é uma mensagem muito forte e eu acho que ela ainda prevalece no enredo. Então fica uma lição final, que apesar do que aconteceu com você, apesar do medo que você guarda, você não precisa ficar com ele sozinho, você não precisa guardar, você pode compartilhar. E compartilhar é o primeiro passo para você conseguir superar esse medo. It, a Coisa e It Capítulo 2 foram filmaços, arrecadaram muita grana. O primeiro filme foi feito com 35 milhões de dólares e arrecadou 700 milhões. O segundo foi feito com o dobro do valor, 70 milhões de dólares e arrecadou quase 1 bilhão. O que mostra que essa obra, seja em livro, seja uma adaptação antiga ou uma nova adaptação, é uma obra muito famosa, com cenas muito icônicas, bons atores e que acaba rendendo bastante. A minha nota para It, a Coisa de 2017, eu vou dar 3 estrelas e meia e eu recomendo para qualquer pessoa. Ele é um filme bastante divertido, a química dos personagens eu particularmente não gostei tanto, mas ela não estraga o filme também, porque tem cenas icônicas, tem cenas de terror para quem gosta de terror, tem drama para quem gosta de drama e tem uma história que apesar de ser pesada também pode ser leve. Você pode colocar esse filme de tarde, assistir ele, você vai se divertir e você também pode encarar ele de uma maneira um pouco mais profunda. Então, pra mim, é um filme que funciona pra qualquer pessoa. Já o segundo filme, It Capítulo 2 de 2019, eu vou dar 4 estrelas, porque eu gostei mais desse filme. Primeiro, pela montagem dele, dos personagens entrarem numa jornada onde eles têm que se lembrar de momentos importantes que eles viveram juntos e a gente acompanhar esses momentos também. Essa montagem ficou muito bacana. Além disso, tem atores incríveis, como o James McAvoy, que vai aparecer como Bill, e ele entrega bastante nesse filme. Ele é um ator que pra mim não é um dos melhores, mas ele consegue entregar bastante, ele se dedica muito pro papel e ele tá em tela, melhora o filme. Tem também no segundo filme o aprofundamento da mitologia do palhaço assassino, do Pennywise como persona, como aquele palhaço, e também dele como coisa, como ser cósmico que chegou na Terra, representa o medo. Então o segundo filme pra mim é um pouco melhor do que o primeiro. Se vocês gostaram do filme ou gostaram aqui da minha crítica, se preparem, porque a história não termina por aí. Porque dia 20 de maio de 2025, a HBO lançou o teaser da série Bem-vindo a Derry. There's something bad here in Derry. A série estreia no segundo semestre desse ano e, até onde a gente sabe, ela vai retratar os interlúdios do filme, que contam basicamente as investigações feitas pelo Mike. Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre os casos que ele estudou, sobre os ataques do Pennywise, mais ou menos ali nos anos 50, 60. A série vai ter 9 episódios e 4 deles vão ser dirigidos pelo Andy Muschietti, diretor desses 2 filmes. E o Bill Skarsgård vai voltar como Pennywise, então eu tô bastante animado para acompanhar a terceira parte dessa história. Se vocês querem reviews de todos os episódios aqui no canal, comenta. Muito obrigado por ter assistido, não esquece de deixar o like e comenta aqui embaixo, se o It quisesse te atormentar, o que ele te mostraria? Qual é o seu maior medo? Eu sou o Marcelo, a sessão pós-crédito fica por aqui e até o próximo vídeo.